E aí, gente boa, beleza? Esse é o quarto vídeo, então se tu não assistiu os 3 primeiros, corre lá para depois chegar aqui. Ou assiste e vê o que acontece, começar a partir do meio. E pode dizer nos comentários aqui embaixo que sensação tem pegar uma história no meio, se faz algum sentido ou não. E vamos começar? Bora lá! Becauser e Rafael saíram do submarino e estavam dentro de um prédio. O espaço era amplo e, como não havia janelas, não dava para saber o real tamanho do local onde estavam. Rafael chega a perguntar sobre o que acontecia naquele lugar e Becauser dá uma breve explicação acerca de instalações de segurança com armas, espaço para treinamento, equipamentos de defesa e de ataque, inclusive com alguns semelhantes ao que ele viu próximo à escola. Becauser sabia como a máquina funcionava, pois ali eram desenvolvidos equipamentos para combater os que Rafael tinha visto, e convidou Rafael para conhecer tudo. Mas Rafael estava interessado na explicação geral, não na específica. A ele não interessava saber como combater um inimigo, mas por que havia um inimigo, quem este era e o que isso interferia na sua vida. Mas de repente, Rafael é agarrado por um braço mecânico e atirado para longe. Ao cair no chão, ele consegue ver o que havia lhe tocado. Era uma máquina. Semelhante a um robô, mais ou menos da mesma altura que o que ele encontrou na praça perto da escola, mas com um tronco mais robusto. Tinha braços e pernas ligados e um corpo ovalado sem cabeça. Olhando melhor, na parte de cima do tronco havia um material translúcido escuro que poderia indicar uma cabeça. Em volta de Rafael havia muita coisa espalhada e ele conseguiu encontrar uma barra de ferro para servir como arma. E partiu para cima da máquina. Rafael era mais rápido que a máquina e conseguia bater com a barra de ferro antes de receber um contra-ataque. O robô levantou uma de suas pernas para dar um chute em Rafael, mas esse conseguiu se desviar, se abaixando, quando aproveitou a oportunidade para passar com a barra de ferro pela outra perna do robô, derrubando-o no chão. Aquele ovo metálico era meio lento e Rafael conseguia subir em cima dele e dar vários golpes com ferro enquanto a máquina estava caída. Mas logo ele agarra Rafael com o braço de novo e arremessa-o longe novamente. Mas Rafael sabe cair sem se machucar e utilizar-se da própria queda para se levantar e partir com tudo na direção do robô. E esse dá um soco na direção do Rafael, mas Rafael consegue se esquivar. Se esquiva do primeiro soco, do segundo, bate no corpo da máquina com a barra de ferro. Bate várias vezes e quando a máquina tenta atacar, Rafael se esquiva. Até que a lataria dela fica toda amassada, o vidro trincado e ela não consegue mais se mexer e cai no chão. E Becauser fala: parece que esse aí não é mais forte que aquele com quem tu lutou. E aí se ouviu vindo da direção da máquina. Ué, tem alguém ali? Indagou Rafael. O vidro estava levantado e um homem saía de dentro da máquina que lutou com Rafael. Pois é, na verdade isso não era um robô, respondeu Becauser. E prosseguiu. Se só com uma barra de ferro tu já fez tanto estrago, imagina se tu usar o equipamento correto. Sério, eu vim aqui só para saber o que aconteceu, insistiu Rafael. Então Becauser o leva para os corredores daquele prédio, o qual Rafael não tinha noção de quais eram as completas dimensões. Quando Rafael já estava completamente perdido de tanto sobe e desce, vai para um lado e vai para o outro, eles chegaram diante de uma porta, a qual Becauser abre e diz para o Rafael entrar. Era uma sala enorme, que deixava Rafael um pouco impressionado. Do fundo da sala partiu uma voz que disse: "Finalmente tu chegou." Havia uma mesa com uma cadeira virada para trás, mas aparentava ser a voz de um homem bem mais velho que o Becauser. Logo a cadeira se virou e a impressão se confirmou. Um senhor elegante, de mais ou menos entre 60 e 70 anos de idade, falou: "Boa tarde, Rafael. Eu me chamo de Stefano." E prosseguiu: "Eu vou contar para ti o que está acontecendo. Chega mais perto", convidou de Stefano. "Tu quer saber o que era aquele robô que apareceu perto do teu colégio?" Indagava, enquanto Rafael e Becauser se aproximavam da mesa dele. "Pois eu vou te explicar. Senta aí." E o Rafael e Becauser sentaram. E por alguns momentos, Rafael e de Stefano ficaram se entreolhando.
Como Rafael não perguntou nada, logo Di Stefano continuou. Ao que tudo indica, nós estamos sendo invadidos por extraterrestres. Sério? Pergunta Rafael com um tom de incredulidade. Mas Di Stefano está sério e move a cabeça para cima e para baixo, fazendo sinal de afirmação. Isso mesmo, diz ele. E Rafael arregala os olhos, demonstrando estar impressionado. Se tivesse olhado para o céu quando saíra da igreja na noite do último domingo, talvez não tivesse ficado tão surpreso com essa afirmação do Di Stefano. Di Stefano continuou a explicar para Rafael sobre as coisas que sucederam. Naquele dia foi enviado um grupo de robôs para uma missão de reconhecimento, o que não impedia que os robôs também tocassem um pouco de terror na população. Eles realmente não estão nem um pouco preocupados com a gente com relação a nos defendermos. Pelo menos ao que parece, eles acreditam que nós não temos condição de oferecer resistência a eles. Acreditavam, né? Emendou Beckhauser. Mas Di Stefano respondeu: ainda acreditam. Por mais que eles não soubessem que alguém estava ciente do tipo de armas que eles têm, eles ainda não têm noção de que há uma força de resistência a eles aqui e que essa força vai fazer de tudo para impedir que o inimigo se instale e domine a nossa terra. Que seria quem? Perguntou Rafael em tom irônico. E Beckhauser respondeu: a SIC. Somos nós, completou Di Stefano. O que é sick? Doente em inglês? Rafael fez troça. Sic é assim mesmo em latim. Porque por mais que nos esforcemos todos para fazer um trabalho perfeito, pode ser que não tenhamos tempo hábil para atingir o melhor das nossas capacidades e tenhamos que agir assim mesmo, do modo que nos encontramos, explicou Di Stefano. Assim mesmo, nós estamos muito bem capacitados para defender a nossa terra. Tu quer conhecer as nossas instalações e os nossos equipamentos para verificar? Convidou Beckhauser. Não! Exclamou Rafael. Tu realmente não te deslumbra com nada, né, Rafael? Completou o Di Stefano. Meu objetivo é ser médico e eu não pretendo deixar nada obstruir minha obstinação, respondeu Rafael taxativamente. Beckhauser ainda tentou persuadi-lo. Olha, sinto te informar, mas o mundo está próximo de um apocalipse e é bem capaz de tu morrer tentando ser médico. Mas Rafael não se deixa dobrar. Eu acho que tu não me entendeu. A minha ideia é essa mesmo. Pois eu entendi muito bem, intercedeu Di Stefano. E continuou. Mas, pensa bem, diante dessa conjuntura, entre correr grandes riscos de morrer estudando com poucas possibilidades de se formar, já que o mundo estará em guerra, com grande probabilidade de tu morrer e tentar ajudar a não deixar a guerra alcançar grandes proporções, aumentando as possibilidades de paz para os teus estudos, qual tu escolheria? Credo! O que tu disse? Como assim? Indagou Rafael. Beckhauser explica. O que Di Stefano quer dizer é que com teu talento nós temos grandes possibilidades de abafar essa guerra. Caiu na gargalhada Rafael. Beckhauser e Di Stefano ficaram perplexos. Di Stefano teve que se recompor para mostrar para Rafael que estava falando sério. E até que o raporte funcionou, pois Rafael também se recompôs ao olhar para Di Stefano. Recompôs-se e afirmou: existe muita gente melhor que eu nesse mundo. Existe mesmo, mas o que o Beckhauser viu em ti, e eu também, é que tu tem potencial para ser o mais forte de todos. Falou o Di Stefano. Beckhauser informa a Rafael que o treinamento que eles disponibilizavam na SIC era bom o suficiente para aproveitar o potencial dele para fazê-lo tornar-se mais forte de todos e que ele mesmo iria ficar mais responsável pelo treinamento do Rafael. Mas Rafael mantém-se firme. Afirma que Beckhauser e Di Stefano se enganaram quanto a ele. Que o fato de ele saber lutar não era razão suficiente para eles acreditarem que ele fazia isso por gosto. Diz ainda que a insistência deles estava o deixando constrangido e que gostaria de ser levado de volta, já que não conseguia sair dali sozinho. Beckhauser tenta ainda argumentar. Mas Rafael... Di Stefano ameniza os ânimos de Beckhauser, diz que está tudo bem e que Beckhauser poderia levar Rafael de volta para a praia.
Então Rafael e Beckhauser voltam para o submarino e fazem o mesmo percurso de volta, sem trocar uma palavra. Quando o barco chega para buscá-los e levá-los de volta para a praia, Rafael pergunta se ele poderia ser levado diretamente para casa, já que seria muito mais perto que tomar 3 ônibus para dar a volta toda por terra. E acaba que ele chega bem mais rápido em casa, assim. Em casa, Rafael tenta estudar um pouco, apesar do dia conturbado, mas perde um bom tempo olhando para o horizonte, sem conseguir se concentrar. Até que chega a hora de dormir e descansar para o dia seguinte. Na escola, no dia seguinte, as coisas não estão muito diferentes. Rafael passa mais tempo olhando para a janela do que prestando atenção nas aulas. Felipe ainda pergunta como tinha sido o dia anterior, mas Rafael responde que não gostaria de falar sobre o assunto. No recreio, Rafael quer ficar sozinho. Então se dirige ao campo de futebol. Quer ficar no local mais distante das instalações do colégio. Senta-se ao final da arquibancada de concreto, esperando não ser incomodado. "Ahá, te achamos!" grita Carol, que aparece juntamente com a Dani. E elas sentam-se ao lado dele e a Dani pediu para ele contar como tinha sido o encontro com um homem misterioso. Mas Rafael não está muito animado em contar. Mesmo assim, ainda menciona vagamente uma suposta invasão alienígena. "Como assim? E tu tá com essa cara de songamonga por quê?" interroga Carol boquiaberta e continua. "Sério? Vai todo mundo morrer e tu não tá nem aí pra hora do Brasil?" Rafael responde que a coisa mais certa nesse mundo é a morte. Mas nenhuma das duas estava satisfeito com a posição do herói delas. Dani ainda argumenta. "Eu sou muito nova para morrer, tu és louco!" Carol tenta entender Rafael. Diz que se eles o chamaram lá, é porque a ajuda deles parece necessária. E Rafael discorda, porque eles estão enganados, pois não se acha capaz, além de não estar interessado no trabalho. Por falar em trabalho, Carol mostra que trabalhar pode ser bom, dando a Rafael um brownie que ela fazia em casa para vender. Nada como comida para melhorar o humor de alguém. Rafael comeu o brownie e disse que tinha achado muito saboroso. Um sorriso já se esboçava na sua face e Dani e Carol já recebiam uma abertura para tentar fazê-lo mudar de ideia. Inclusive contando piadas sobre universitários que se mantinham distantes do mundo real. Pelo horário, o sinal já poderia ter batido. Como o campo de futebol era distante, não daria para ouvir. Então voltaram para a sala de aula. Felipe fez um sinal para as meninas para saber como é que tinham se saído. E Dani responde fazendo sinal de positivo. Até que as aulas se acabaram e todos vão embora. Ao descer do ônibus, Rafael começa a caminhada rumo à sua casa. Enquanto passa pela pequena ponte sobre o Rio Grande, que naquela altura se assemelhava mais a um córrego, Rafael sente uma cutucada na nuca, como se tivessem atirado uma pequena pedrinha. Confuso, ele olha para trás rapidamente e depara-se com um velhinho oriental de longas barbas e cabelos brancos, vestido tradicionalmente como naqueles filmes chineses antigos. E Rafael o reconhece. "Mestre Shan!" E aí terminou mais um vídeo. Pode deixar para mim nos comentários o que tu achou. Está esperando pelo próximo já ou não? Logo mais eu vou gravar mais, que eu tenho uma parte escrita, mas tem que terminar a redação direitinho para ficar perfeito para ler aqui. E se tu curtiu, tu deixa o teu like, compartilha com um amigo ou com alguém que tu vai achar que vai gostar. E se possível, se inscreve no meu canal, beleza? Até mais, falou!